tem muito mais coisa para ser dita. Infelizmente a gente tem um tempo limite para essa videoaula. Quem sabe a gente depois tem a oportunidade de separar os assuntos para poder ser um pouquinho mais específico. Eu separei o assunto equalizador porque é bem importante, é uma coisa que a gente usa muito no nosso dia a dia e é isso que eu queria falar agora. O equalizador dessa mesa são esses 4 botões amarelos aqui, esses 4 knobs, giratórios. O primeiro, e é sempre assim, é o dos agudos. Sempre você vai ver as coisas dispostas na mesa de som assim, agudo para o grave. Aí se eu tenho um equalizador com 4 deslizantes como esse, vai ser agudo, médio e grave. Se eu tenho 5, agudo, médio grave e grave. E assim por diante. É sempre de cima para baixo, do agudo para o grave. Do lado do primeiro knob giratório, vocês vão ver que tem lá o 12 kHz, 12.000 Hz. Significa que eu estou trabalhando com as frequências de 12.000 Hz para cima. Ouçam o resultado quando eu aumento. Está vendo como minha voz está ficando bem mais estridente, bem mais ardida? E olha quando eu tiro, eu estou tirando o agudo. Aí vai ficando velado, um som bem escuro. Então é assim que eu vou equalizar. Se eu estou ouvindo determinado som e eu percebo que ele está escuro, está um pouquinho pálido, um pouquinho fechado, eu vou lá e acrescento um pouquinho de agudo. Sempre muito cuidadoso, sempre com muita cautela para eu não exagerar. Então aí eu cheguei numa quantidade gostosa, está agradável, não está muito agudo, porque eu não posso exagerar, nunca, nem para mais nem para menos, porque você vê, se eu exagero o agudo, olha só como fica muito S, fica ruim o som, fica ardido. E o agudo principalmente é uma frequência que cansa muito o ouvido da gente, então tem que ser bem cauteloso. Cheguei num ponto? Beleza. Como que eu sei quando é hora de parar? A gente volta lá na conversa inicial. Lembra que eu falei para vocês que a coisa mais importante é a referência que eu tenho? A hora de parar eu sei quando o meu ouvido diz que eu tenho que parar. O meu ouvido diz que eu tenho que parar de acordo com aquela referência que eu tenho aqui, na minha cabeça. Está agudo, está bonito, está gostoso? Então beleza. Se eu não sei onde parar, o que adianta eu saber equalizar? Por isso é que o mais importante de tudo é aquilo que a gente conversou no começo. Olha o resultado, aqui eu estou mexendo no grave. O grave dessa mesa, ele é ajustado em 80 Hz. Então, de 80 para baixo, estou aumentando agora com o grave. Olha como minha voz fica corpuda, mas ao mesmo tempo embolada. Eu estou tirando, olha como ela fica magra. Isso que eu estou fazendo aqui, você tem que fazer muito lá na sua igreja. Pega um dia à tarde, pega o microfone, fica falando nele e manipulando o equalizador para você pegar intimidade. Quando que é a hora de eu parar de mexer aqui? É justamente a minha referência que eu tenho. O meu ouvido é que vai dizer, foi de mais, foi de menos? Quando que eu sei quando está bom? Não tem um medidor. O meu medidor está aqui. Então eu, ouvindo, vou dizer, agora ficou um bom peso, um bom corpo, não tem muito, nem tem menos. Deixei para o final uma particularidade. Essa mesa aqui, eu inicialmente tinha dito que tinha, eu disse que tinha agudo, médio e grave. Por quê? Porque o médio dela, a região ali do meio do nosso espectro sonoro, ela é composta por 2 botões. Esse aqui acrescenta ou tira determinada frequência e esse aqui de baixo ajusta qual frequência. Aqui eu tenho tudo calibradinho. O médio dessa mesa, ele é bem grande. Ele vai de 100 Hz, passando pelo 250, pelo 800, pelo 1700 para o 8000. Eu acrescento a frequência. Nesse momento eu estou acrescentando 800 Hz. Aí olha só como muda a minha voz. Eu estou fazendo uma varredura, 8.000 Hz, e agora baixando, indo até o 250, 100. Está vendo? Então o que acontece? Eu detecto pelo meu ouvido qual frequência está me faltando ou está me sobrando, e eu venho aqui e calibro através desse botão essa frequência, e aqui eu acrescento ou tiro o tanto que eu preciso dessa frequência. Tudo com relação à equalização vai depender do seu treinamento. É muito difícil a gente conseguir fazer a coisa ficar simples se você não tem o seu treinamento. O treinamento consiste em criar referência para você saber quando começar e quando parar. O treinamento consiste em você pegar um microfone e ir lá num salão da sua igreja, num determinado dia onde não está tendo culto,
e ficar manipulando o equalizador, tanto com a própria voz quanto com algum CD. Você põe um CD para tocar e fica mexendo lá, para você ver justamente aquilo que você precisa fazer quando a situação real acontecer. Se você pega uma pessoa que tem uma voz que precisa um pouco de agudo, a hora que essa pessoa começar a falar, você vai conseguir verificar que você precisa fazer um ajustezinho no agudo. É uma coisa que você tem que experimentar, é uma coisa sua com o equipamento, é uma maturidade que você vai adquirir. Quando você tem essa maturidade, muitas dessas coisas são automáticas, você nem pensa mais, você segue o seu instinto, o seu ouvido. Mas inicialmente você tem que racionalizar um pouquinho e aprender a manipular o equalizador para você poder chegar nos resultados e principalmente fazer com que o todo soe bonito. A função da mesa de som é essa, é processar cada instrumento individualmente, mas principalmente gerar esse todo agradável e que possa convencer as pessoas que estão ouvindo o som que você está produzindo ou você está manipulando. A gente conversou sobre algumas coisas técnicas, algumas demonstrações, a gente falou algumas coisas na introdução a respeito da filosofia de trabalho, da necessidade de criar referências. E agora, nesse momento, eu queria também conversar a respeito de algumas coisas que são mais que fundamentais também para a qualidade do trabalho. Observando a maneira que as pessoas se comportam, atuando como técnicos de som nas igrejas e buscando um conhecimento maior e etc., eu pude perceber que muitas vezes a grande maioria dos problemas que acontecem não são de ordem de conhecimento técnico. Não é porque a pessoa sabe uma quantidade limitada ou ampla de áudio, de mesa de som, de microfone, que ela atinge bons ou maus resultados. Grande parte dos problemas que acontecem, ou das virtudes, das vitórias que as pessoas atingem, trabalhando com som, caprichando nas programações, fazendo com que o juiz de futebol volte a atuar, né, aquela pessoa que não aparece durante a programação, é por causa de cuidado, é por causa de disciplina, é por causa de alguma dessas coisas, dessas dicas que eu vou tentar passar para vocês aqui agora. A primeira delas é simples, mas extremamente eficiente. Identifique os microfones que você usa na sua igreja. Use cores. Esse microfone é o vermelho, esse microfone é o azul, esse microfone é o verde. Faça de forma que lá de trás da cabine de som você tenha condição de identificar qual microfone está sendo usado lá na frente. Se você fizer isso, à medida que a pessoa pegou o microfone na frente para falar, você já olha na sua mesa e sabe qual é o microfone vermelho. Aí você vai e levanta somente o microfone vermelho ou liga somente o microfone vermelho. Muitas vezes, o que mais acontece é que a pessoa pega o microfone lá na frente e o técnico não sabe qual microfone está sendo usado. Aí ele começa a levantar não só aquele como outros. Aí você abre a possibilidade do risco da microfonia, você pode pagar o mico do pastor começar a falar e você não ter som ainda nele. Então você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. E é uma coisa tão simples de se arrumar, identifique com cores. Os instrumentos, identifica na mesa. Canal 20 é violão, canal 21 é teclado, canal 22 é guitarra e assim por diante. Não deixe que isso fique no esquecimento, não confie tanto assim na sua memória, porque pode ser que você fale assim, não, eu vou lembrar, só que lá no meio você acaba não lembrando. Um outro problema é que às vezes você tem os microfones organizados lá na frente. Você fala assim, não, eu sei que o da esquerda é o 1, o do meio é o 2 e o da direita é o 3. Mas só que a pessoa que pegou para falar acabou invertendo os microfones. E aí você já não sabe mais quem é quem na mesa de som e nos microfones. Então, identifique os microfones. Uma outra coisa legal. O que eu devo fazer quando eu estou na mesa de som trabalhando? Eu devo ficar conversando com o meu companheiro? Eu devo ficar no computador? Geralmente essas cabines de som hoje, né, o espaço do som não é mais só do som, é da multimídia. Hoje é muito popular o projetor, né, a gente projetar letra de hinos para cantar na igreja. Então sempre tem um computadorzinho ali do lado. E é comum também a gente ver o técnico de som, que deveria estar prestando atenção na programação, está ali no computador fazendo algum apontamento ou alguma coisa. Às vezes é até alguma coisa útil, eu não estou dizendo que é sempre atividade inútil. Às vezes é útil, mas só que não é o momento adequado. Então é fundamental que você, técnico de som, preste atenção durante a programação. Você não está assistindo, você está participando da programação.
A pessoa que está lá na frente, o diretor da escola sabatina, ou então até a pessoa que está passando a lição em geral, ele não está distraído, porque a responsabilidade da programação está em cima dele. A responsabilidade da programação também está em cima de você. Não fique desatento, não fique fazendo outras coisas, não fique conversando. Se você estiver com a cabeça na programação, com o olho no que está acontecendo, a possibilidade de você cometer um erro e estragar, entre aspas, de certa forma a programação é muito menor. Então preste atenção. Você vai ficar atento às cores dos microfones, vai ficar atento ao playback que tem que ser usado naquela hora, atento a qual música que deve ser tocado de determinado CD. Isso me puxa para uma outra preocupação que você, técnico de som, tem que ter, é sua responsabilidade. A culpa é de quem quando você solta a música errada no CD? É sua ou é da pessoa que te falou que o número era errado? A responsabilidade é sua. É claro que pode ser que a pessoa se confunda. O cantor vem te dar o CD para tocar o playback e fala que a faixa que você deveria tocar é a 4. No final você toca a 4 e não é. Aí acontece aquela coisa chata de você ter colocado o playback errado e ter que parar a música para soltar o playback certo. Por que a responsabilidade é sua? Porque você tem que ouvir esse playback antes de apertar play para a igreja inteira ouvir. Você tem que pegar esse playback com tempo suficiente para ouvir ele, de preferência do início ao fim, no seu fone de ouvido, para ver se o playback está bom, se o CD não está arriscado, para ver o volume que você vai botar do playback, para ver se não está distorcendo a mesa. Essa responsabilidade é sua. Se você não se colocar numa posição de conforto, de segurança, se protegendo, o erro vai cometer e o erro vai ser seu. Não é do cantor que falou que o playback era errado. É claro que existem extremos, existem momentos onde dá uma correria, você tem que resolver o problema naquela hora. Mas, de regra geral, o que eu quero dizer com isso é que você tem que se organizar como técnico de som. Você tem que moralizar o departamento. O ideal é você conseguir ouvir antes tudo que vai ser tocado, seja um playback, seja um fundo musical. Você precisa fazer com que, a hora que você apertar o play e toda a igreja ouvir, você sabe o que vai ser tocado, você sabe que a música é certa, você sabe que o volume está bom e assim por diante, todas as outras coisas. O meu ponto aqui é que você tem que se organizar, não pode deixar sopa para o azar. É um ditado, né? Porque muita coisa, quando você está mexendo com tecnologia, muita coisa pode fugir do seu controle sem você querer. Então você tem que ter a maior parte das coisas no seu controle, na sua segurança, para você poder cometer menos erros. Já falei uma coisa aqui que também funciona contra a microfonia. Você identificar os microfones para que você não levante o microfone errado. Se você levanta o microfone errado e ele está posicionado no lugar que é propício a dar microfonia, é claro que vai dar microfonia. Você levantou o microfone que não era para ter levantado. Se você tem tudo indicado por cores, tudo mapeadinho, você vai sempre levantar o microfone certo e a possibilidade de microfonia vai ser muito pequena. Quando eu estava falando de equalização, eu falei mais um tópico. Tomar cuidado com as quantidades ao mexer no equalizador. Sempre muito cuidadoso, muito sutil. Se você coloca muito agudo, por exemplo, num determinado microfone, pode ser que você tenha uma microfonia de agudo, porque o agudo ficou tão alto que começou a realimentar. Então, microfonia. Primeira coisa, você tem que trabalhar com a causa e não tratar as consequências. Ajuste a causa, posicione melhor o seu equipamento, calibre bem o seu equipamento. Gasta um tempo no domingo lá, ajustando o perfeito volume do microfone, até onde eu consigo ir aqui com esse canal antes de ter algum problema. Procure ajustar todas essas coisas que a microfonia provavelmente vai parar de perseguir a sua vida. Existem alguns equipamentos, o Feedback Eliminator, tem algumas coisas assim que de certa forma funcionam, mas eu particularmente não gosto de usar essas coisas, esses eliminadores de microfonia, porque eles, além de tirar a microfonia, eles também começam a tirar partes boas do som. O seu som vai começar a ficar meio sem graça. Então, só use isso em último caso e procure convidar uma pessoa bem especializada, com boa experiência, para calibrar esses equipamentos. Eu tenho certeza que se você posicionar as coisas direito, do jeito que eu coloquei naquele desenho ali atrás, e tomar cuidado na operação, a microfonia vai parar de ser um problema na sua vida. Gente, o assunto do áudio é um assunto muito vasto. É difícil a gente conseguir, com poucos minutos, com alguma hora e pouquinho, conversar sobre tanta coisa que a gente tem que conversar. É por isso que, desde o início,
Eu mencionei que essa videoaula ela serve para te dar tirar a nuvem da sua frente, para clarear o seu horizonte. Isso aqui é mais uma coisa para fazer você buscar conhecimento do que para te agregar conhecimento. É claro que algumas coisas práticas e úteis a gente conversou aqui, a gente procurou tirar um pouquinho do desconhecido para vocês, mas que isso aqui sirva muito mais para você se despertar um técnico de som do que qualquer outra coisa. Busque conhecimento, um curso, uma revista, um livro, qualquer coisa que possa te trazer novidades, trazer novas informações. Falei dos manuais, procure ler manual, é fundamental isso, se você quer aprender alguma coisa nova. Não ache que o básico é suficiente, tente sempre crescer. Lembra, você é um semiprofissional, você não está provavelmente sendo pago ainda para ser técnico de som da sua igreja, mas trabalhe como se aquilo fosse o seu ganha-pão. É fundamental que isso aconteça para você conseguir atingir objetivos, para poder realizar bem o seu trabalho. Eu vou deixar aqui 2 contatos, vou deixar o meu e-mail e o meu perfil no Twitter para você, se você tiver alguma dúvida, quiser trocar alguma ideia. Dentro da minha possibilidade, como eu falei, o meu trabalho não é exatamente esse, eu sou um profissional de estúdio, mas dentro do que eu puder, eu vou poder tentar te ajudar, vou te tentar orientar de alguma forma. O e-mail está aqui embaixo, edsonsoperjr@yahoo.com.br e o meu perfil no Twitter é @edsonsoperjr. Para mim foi um grande prazer poder passar esses momentos aqui com vocês. Eu espero que isso seja de uma boa utilidade. Obrigado ao pastor Elmar Borges pelo espaço, pelo convite, de poder repartir um pouco do meu conhecimento, da minha experiência com vocês e que essa videoaula, que esse pequeno treinamento aqui possa ajudar você a atingir o nosso principal objetivo, que é ter uma igreja organizada, que é ter uma igreja com um funcionamento do sistema de som perfeito, para que o nosso culto seja uma coisa gostosa, prazerosa, tanto no aspecto musical, quanto na mensagem que a gente recebe dentro da igreja, como também no trabalho da sonorização, que é aquilo que a gente está fazendo. Muito obrigado e sucesso!